Oi, eu sou a Cláudia Alonso, atriz aqui da cidade de Santos, do Grupo Orgone de Arte, sou psicóloga também, funcionária pública há mais de 18 anos e hoje eu tô aqui para ter uma conversa com uma amiga, que é a Vânia Seixas, jornalista, mulher, mãe e política, cidadã santista. A gente vai conversar um pouquinho para conhecer um pouquinho mais da história da Vânia. Vânia, conta pra gente, como é que começou essa sua trajetória, assim, o seu interesse pelo jornalismo? Olha, Cláudia, em primeiro lugar é um prazer estar conversando aqui com você, minha amiga de muito tempo. E assim, minha trajetória começou muito tempo atrás. Eu sempre gostei muito de escrever, né, de ler. Meus pais, apesar de terem pouco estudo, né, porque um estudou até a 4ª série, outro até a 5ª, na época era científico que falavam, eles estimulavam bastante a gente a ler, né, a prestar atenção nas coisas, a ler o jornal, a recortar coisas que fossem interessantes, né. Então, esse meu interesse pelas palavras e pelas pessoas começou muito cedo, porque eu acho que para a gente ser jornalista não adianta só você gostar de palavras, de ler, de escrever, você tem que gostar de gente. Então, você tem que ter interesse pelas histórias das pessoas, né? Sim. Interesse pela vida delas, pelo que elas pensam, enfim, pelas pessoas. Então, acho que é isso que me despertou lá atrás, desde que eu morava no Jardim Iguaçu, em São Vicente, o interesse mesmo pelas pessoas. E aí, assim, você falou de família, falou de interesse pelas pessoas, e falou do interesse pela palavra e pela história, pela tradição. Como é que é isso para você, enquanto figura da cidade, que tem uma história dentro do serviço público da nossa cidade há mais de 16 anos? Como é que você entende a importância da comunicação e da palavra na família e para o ser humano nos dias de hoje? Eu acho que é talvez a coisa mais importante que exista nas relações, não vou nem dizer mundiais, estou dizendo universais, né? Se você não tem comunicação, se você não consegue se expressar, não consegue se entender com as pessoas de um modo geral, seja na família e seja num ambiente mais amplo, como é o poder público, os governos, né? As cidades, os estados, os países, é muito complicado, né? Então, eu acho que a comunicação, o fato de você saber fazer essa dinâmica de, quando a gente fala levar e trazer, as pessoas usam isso para fofoca, mas não, o levar e trazer é levar e trazer informação, é você levar e trazer... Exatamente, eu acho que isso faz a diferença de você estimular as pessoas e fazer o teu trabalho a contento. Mesmo quando você monta uma equipe, você ter essa equipe trabalhando com você, né, você conseguir isso, eu acho que a comunicação faz a diferença. Então, aí você falou de montar a equipe. Conta pra gente, quais foram os cargos pelos quais você passou na administração pública? Olha, quando cheguei na prefeitura, eu vim de fazer uma campanha, né? Eu fiz uma campanha para prefeito e a gente foi vitorioso. E daí eu ocupei o cargo na Secretaria de Comunicação, fui para a Secretaria de Comunicação. Na Secretaria eu fiquei durante 5 anos. Da Secretaria de Comunicação, e lá nessa secretaria, né, que foi no comecinho... Que época que foi isso? Olha, a gente começou em 1997, faz 16 anos. Eu era jovem, Cláudia. Eu ia falar, você era jovenzinha. Eu era bem jovem, né? Mas e aí, como é que foi essa experiência, formar essa equipe, trabalhar com a coisa da comunicação na cidade, para a cidade? Foi muito interessante, porque quando a gente chegou na Secretaria de Comunicação, na época era Departamento de Comunicação, não existia nenhuma estrutura, né? Não tinha nada lá, inclusive não tinha nem registros anteriores do histórico do governo e tal. Então a gente montou toda a estrutura, né, técnica, tecnológica mesmo da época, e foi trazendo as pessoas e compondo essa equipe, né, e construindo essa equipe. É como se fosse uma segunda família? Eu tenho fotos no seu... Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho hoje um de 26, um de 23, um de 18. O Rolf, o Yuri e o Igor. E eu tenho fotos, imagina, 16 anos atrás, eu tenho fotos lá com o Igor de chupeta. Então, é uma vida né, no poder público. Mas, enfim, naquela época, a gente meio que montou mesmo uma estrutura
para poder dar suporte às ações do governo. A gente percebeu que o santista, naquela oportunidade, ele tinha perdido totalmente orgulho pela cidade. A gente apurou isso por meio de pesquisa. E a gente fez todo um trabalho naquela oportunidade para levantar o astral do santista, né? Me diz uma coisa, foi aí que você começou assim a nutrir essa paixão pelo serviço público, pelo cidadão, por estar mais perto das pessoas? Sem dúvida, porque quando você entra no serviço público, a primeira coisa que você sente é um pouco assim de espanto. Não vou nem, acho que a palavra é espanto, porque tudo demora, tudo é complicado, tudo tem uma burocracia, né? E aí depois de um tempo que você entende o mecanismo e aí você começa a perceber que os governos, o poder público, ele está ali porque ele é super importante na vida das pessoas. Ele faz a vida das pessoas acontecer, né? Seja na saúde, na educação, na cultura, né? Em todas as áreas. Se a gente não tivesse o poder público permeando as relações das pessoas, né, a vida seria muito mais complicada. Então, eu acho que dali, quando você começa a mexer nisso, né, ver como é que se faz essa relação das pessoas através dos governos, né? Então a gente percebe como é importante e como é importante se levar isso seriamente. Sim. Então, voltando lá, né, que a gente aí você estava lá, em 97, assumiu a secretaria e depois? Aí eu fiquei lá até 2001. 2001 eu teve lá um problema no governo e eu tive que socorrer o prefeito e fui ser secretária de governo, né? Totalmente diferente, né, do que eu fazia antes, mas muito interessante. Eu fui cuidar da área continental, dos morros, na Zona Noroeste, guarda municipal. Importantíssimo. Relação com vereadores. Foi um outro mundo para mim, né? Desde você fazer loteamento na área continental para as pessoas, a cuidar de coisas assim do dia a dia, como escadaria nos morros, corrimão, sabe, festa de padroeira, coisas na Zona Noroeste, saber de drenagem, né? Então aprendi demais, demais. Fiquei um ano lá na Secretaria de Governo. E daí então fui eleita presidente da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Isso em 2002, então? Em 2002. Aí fui para a Fundação, que foi uma coisa apaixonante para mim. Na Fundação, além de conhecer melhor a história da cidade de Santos, o patrimônio da cidade, né, me aprofundar mesmo nessas questões de documentação, de história, enfim, da vida da cidade. Nessa oportunidade, em paralelo, eu fiz o meu mestrado em comunicação, que é na área de arquivo e memória, fotografia, fiz na USP. Então, consegui atrelar tudo, estudar a cidade sobre esses aspectos, né? Então, lá na Fundação, a gente, num trabalho de equipe mesmo, a gente conseguiu não só aprender sobre a cidade de Santos, mas desenvolver trabalhos que mostravam um pouquinho dessa história, principalmente para as crianças. A gente tinha trabalhos belíssimos que a gente fazia em parceria com a iniciativa privada, né, que tinha lá uns passeios que a gente fazia pelo corredor cultural da cidade, que você ia contando com atores e atrizes. Eles vivenciavam a história, então começava... As crianças da cidade. Da cidade, que eram das escolas da rede municipal, né, e depois se abriu e vieram crianças de vários lugares e vinham aprender um pouquinho da história no dia a dia e brincando, né? Então, assim, foi um lugar que me ensinou bastante, né? Eu fiquei 3 anos na Fundação e depois eu fui para a Secretaria de Turismo, onde eu fiquei nos últimos 8 anos. E lá foi um trabalho apaixonante, vou te falar, porque foi um trabalho bem positivo. A gente conseguiu fazer essa divulgação da cidade, trabalhar políticas públicas para o turismo de uma outra maneira. Depois de 8 anos, a gente pode dizer que hoje Santos é de fato um destino turístico. Você tem orgulho? Assim? Eu tenho. Porque está dentro da tua trajetória, né? E eu sou santista, né? Santista é orgulhoso, né? Hoje você fala, pô, a cidade está bombando, é maravilhosa, é linda de morrer, é um privilégio de morar aqui, eu acho, de verdade. Eu também acho. E, enfim, eu acho que trabalhar no turismo e você ter as ferramentas
para trabalhar a cidade como um todo e buscar as coisas que são mais legais para você estar divulgando, mais importantes para o desenvolvimento. E aí o turismo nunca está sozinho, né? Você não consegue fazer turismo se a questão das obras não está legal, se a questão social também não está, se você não consegue ter um esporte que está realmente acontecendo na cidade, a cultura. Você tem que ter um pouquinho de cada coisa para poder ter uma agenda cultural e turística interessante. E assim, a gente começou a montar, além da gente ter criado algumas coisas que não existiam na cidade. É isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que tem coisas que o santista que está assistindo deve dizer, o que marcou essa sua passagem desses últimos anos na Secretaria de Turismo em Santos? Olha, a gente tem algumas marcas, né, assim, a gente criou um prato turístico que a cidade não tinha, que é a Meca Santista. É muito bom. É muito gostoso, melhor ainda, né, que é bom mesmo. A gente ensinou a fazer e os restaurantes aprovaram, aderiram, então a gente tem o selo Meca Santista, que tem Meca Santista, né? A gente criou uma marca turística para a cidade através de um concurso nacional, um concurso público, onde as pessoas puderam participar. Hoje pode mudar o governo, pode acontecer o que for, essa marca ela é criada por lei, é a marca de Santos, como tem em outras cidades do mundo inteiro. A gente tem um portal hoje de turismo, né, que não existia antes. Tem uma estrutura na secretaria que ela não tem mais como você desmontar, né, que as coisas são casadas e funcionam de acordo com a necessidade da cidade. Então, acho que o santista, não só o santista que nasceu aqui, a gente, quando você tem um histórico na cidade, você se apaixona por ela, né, então você consegue lidar com ela de uma maneira apaixonada mesmo e fazer coisas que façam a diferença, junto com pessoas, porque eu sempre falo, você não consegue fazer nada sozinho, você pode ter uma ideia, você junta com alguém que melhorou a tua ideia, ou teve uma outra, e as pessoas juntas vão pensando, e daí quando você vê, você transformou. Então, e agora tem uma pergunta para te fazer. Vânia Seixas, 16 anos trabalhando no Poder Executivo, e agora você tem uma grande loucura, você quer ir para o Poder Legislativo. Então explica para o santista por que essa tua vontade. Olha, nessas andanças que eu estou fazendo, né, eu percebi que eu posso ser um canal de comunicação, né? Na verdade, já na prefeitura, você consegue fazer muitas coisas, construir, realizar, mas dependendo do modelo que você segue, você tem coisas que ficam de fora. Claro, porque você está dentro de um governo que segue um estilo, que tem algumas tendências, então algumas coisas não cabem nesse modelo. E aí quando você tem esse contato mais direto com a população, ou mesmo quando você está lá, às vezes você se frustra, porque você sabe que poderia fazer isso, aquilo outro, mas aí a legislação não te cobre, ou você não tem uma maneira correta de fazer aquilo. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Se você está do outro lado, sabendo das necessidades, você pode mexer nisso de uma maneira que, às vezes, dentro do governo você está impossibilitado, né? Você fica mais livre, eu diria, você está no legislativo para atuar. Ouvir as pessoas e atuar nisso, né? E aí a outra questão é essa que você falou agora, é você saber que depois dessa experiência toda, e não só no poder público, mas eu trabalhei ao longo da minha vida, são 30 anos de trabalho, então 15 anos na iniciativa privada, 15 anos, 16 anos no poder público. Eu tenho experiência suficiente para estar assumindo esse novo desafio, eu diria, né? E eu sei que eu posso ser essa porta-voz, essa interlocutora, até porque eu sou mulher, sou mãe, além de toda essa experiência profissional. Então, essa sensibilidade da mulher, essa questão que a gente consegue enxergar e ter uma visão mais holística das coisas, eu acho que proporciona esse entendimento. E essa vontade de fazer, né? Eu, quando cismo com uma coisa, eu persigo aquilo que eu considero que são coisas importantes, né? Que sejam coisas importantes, e eu tenho essa obstinação, né? Essa força de trabalho, né? Desde muito nova. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então século XXI, Vânia Seixas
trilhando um caminho para a vereança. Qual é o grande desafio da nossa cidade? Eu acho que ela conseguir se modernizar sem expulsar, né, o santista daqui, acolhendo novas pessoas e tudo isso com sustentabilidade de fato, não só no discurso. A gente conseguir ter uma cidade moderna que trate bem os seus filhos, que acolha as pessoas que vêm e que faça isso com uma qualidade de vida que a gente merece, né? Com educação, com saúde, nessa questão social muito bem resolvida. E hoje eu acho que eu tenho a experiência necessária, né, e a sensibilidade, porque só a experiência não é suficiente. Eu acho que eu tenho esses dois ingredientes que fazem com que a pessoa esteja pronta. Eu acho que hoje eu estou pronta para ser interlocutora de fato do santista com o governo. E quando eu falo do santista, claro que é para todo santista, mas a gente tem uma Santos que é uma Santos que está mais escondida no nosso dia a dia, que é a Santos daqueles que precisam de verdade, precisam da saúde, da educação, da assistência social, do governo, né? São as pessoas mais necessitadas que realmente precisam dessa interlocução com o governo. E eu acho que eu estou pronta para fazer esse papel. Eu conheço essa cidade como poucas pessoas, eu transito nessa cidade há anos, né? Assumi vários papéis aí já, estive em vários cargos e, como eu falei, sou mulher, né? E mulher, vamos combinar que mulher sabe fazer as coisas, faz 1000 coisas ao mesmo tempo e consegue aglutinar todos esses valores, né? Então, eu estou pronta. Eu acho que se o santista me der um voto de confiança e apostar nesse meu trabalho, nessa minha proposta, eu tenho certeza que eu vou fazer um bom trabalho. Não é só para você que está aí, é para mim também, porque eu acho que essa troca é que faz a diferença e a gente fazer juntos, né? Isso que é bacana.